O que a nossa conexão com o nosso feminino pode nos ensinar? Olá, Essência em Escuta, bem-vinda, bem-vindo ao canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Dani Tesoni, dedico a minha vida à comunicação interior. E minha voz está aqui para que possa se conectar à sua voz, para que juntos aqui a gente possa se expressar e principalmente conseguir se escutar. É aí que entra o que eu falo de comunicação, não é apenas uma via, são as duas vias. Eu me expresso, mas eu preciso me escutar, para que essas palavras não sejam em vão, para que essas palavras simplesmente não se percam aí, jogadas ao vento, como a gente pode dizer, e eu não aproveite isso para aprender mais sobre mim. Afinal de contas, a vida que eu vejo fora de mim sou eu que cocrio, ela começa em mim, eu cocrio, me manifesto e consigo me observar, me escutar, para aprender mais, expandir a minha consciência e cada vez mais elevar a minha vibração. E nesse canal, em que a minha voz se conecta com a sua, eu trago as mensagens, trechos de livro, trechos de música, cartas de oráculo, coisas da minha história, enfim. O que puder aqui trazer para a gente perceber o que ressoa com a gente e perceber a nossa própria voz interior naquele momento que a gente sente. Que quando eu falo voz interior é o nosso sentir mais profundo mesmo. Hoje é o dia de fazer a leitura de um livro e eu trouxe mais uma vez aqui, até deixo aqui, lembrando vocês, a playlist do Legado Feminino, que fica aqui no canal. Então, se vocês quiserem conhecer sempre alguns trechinhos do livro Legado Feminino, tá a playlist aqui no canal. Então, eu trouxe mais uma vez o Legado Feminino, livro do qual faço parte, sou uma das coautoras, dentre 32 coautoras. O meu capítulo é A Força Sagrada da Mulher que se Ouve. Mas hoje eu não vou ler o trecho do meu capítulo, eu vou ler um trechinho de um outro capítulo, vou ler o trecho da coautora Kátia Antunes, e o capítulo dela é Tecelãs da Paz, o poder feminino que transforma e harmoniza. E eu vou ler um trecho, é um trecho mesmo, ele é bem no meio assim do capítulo, no começo na verdade, e fala um pouco assim, como mulher, ela está contando a história dela como mulher, mas os homens dá para fazer analogia aqui dessa parte sim, tá? E quando eu falo, que eu falei no começo do vídeo sobre o feminino, polaridade feminina que existe em cada um de nós. Então, como o feminino em mim pode auxiliar alguns pontos em mim e você, homem, também. O que eu vou ler aqui é como esse feminino, essa energia feminina, polaridade feminina, força feminina, em você, a hora que você acessa em você, ela pode auxiliar você no seu processo, na sua escuta também. Então, esse vídeo, sim, é para mulheres e homens, tá? É claro que ela, como mulher, ela vai falar como mulher aqui, tá? Mas dá para fazer analogia, sim. Então, eu vou ler esse trechinho, tá? Depois eu comento por que eu escolhi ele. O trecho começa na página 166 e vai para 167. É um parágrafo e uma frase só, tá? Então, só para vocês saberem aqui, o capítulo. Deixa eu pegar aqui. Ela conta um pouco da história dela e aí foi num ponto aqui que ela vai começar, cheguei, então é um ponto da história dela aqui, tá? Mas vai dar para entender, sim, a mensagem que eu quero trazer aqui hoje. Então vamos lá. Acho que eu vou conseguir ler sem óculos hoje. Cheguei guerreira e persisti no caminho, empunhando palavras que cortavam, acreditando que precisava endurecer a voz para não ser engolida. Em nome desse fantasma, travava guerras imaginárias que feriam a mim e aos que estavam por perto. Mas tenho aprendido que o feminino não busca vencer, e sim restaurar. Essa consciência não me tornou perfeita, mas me poupa de errar. Apenas me conduz de volta ao meu eixo quando me percebo tentando amenizar minha dor, corrigindo em vão a dor do outro. Quando entendo que luto batalhas que não me pertencem, retorno ao meu lugar e ali reencontro o respeito, onde o amor volta a respirar. Meu feminino me ensina a sustentar o que ameaça ruir, a ouvir o que ainda não encontrou coragem para ser dito e acolher
o que dói sem quebrar. Nem sempre é simples. E eu vou parar justamente aqui, que me lembrou até assim, eu sempre falo que o essencial é simples. O essencial é simples, o que somos é simples, mas quando a gente começa a ir além das nossas crenças, valores, nem sempre é tão simples. Ou talvez a gente pode mudar a palavra, estou aqui pensando, né? É simples, mas precisa de um esforço, né? Talvez, vamos mudar um pouquinho a palavra aqui, no meu sentir, foi mais ou menos isso que ressoou. É a gente que complica muitas vezes, né? Quando a gente começa a racionalizar, a perceber que aquilo talvez seja novo pra gente, a gente precisa relembrar o que a gente é, porque a gente se esqueceu do que a gente realmente não parece ser muito simples. E é simples. Vocês conseguem me entender? Assim, coloca aqui nos comentários se isso que eu estou falando está parecendo confuso ou não. Não, é isso mesmo, Dani, é isso mesmo. Eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer isso, isso, isso e isso. Porque assim, é um desafio, vamos dizer assim. O que eu acho, né, eu não sei o que ela quis dizer aqui, ou pelo menos é o que está ressoando comigo, né, quando eu leio. Nem sempre é simples, é porque é um desafio, não é de uma hora para outra, é um processo, não é muitas vezes no tempo que a gente quer, que a gente precisa passar por um processo para aquilo, de aprendizado, são várias etapas de aprendizado para aquilo, para chegarmos no que é simples. Na verdade, assim, a gente tirar as complicações para chegar no que é simples. Porque, pelo que ela fala aqui, aí por isso que eu falo que também tem relação com os homens, nós aprendemos a lutar. Tudo tem que ser uma luta, né? A gente aprende que as coisas têm que ser uma luta, que a gente precisa, quando a gente se coloca numa luta, a gente tem que ser duro. Duro é diferente de firme, né? A gente ser firme para sustentar o que a gente é uma coisa. Agora, a gente ser duro, a gente querer agredir o outro, a gente querer muitas vezes se agredir, como ela colocou aqui, né? Precisa endurecer para não engolir a voz, travava guerras imaginárias que feriam a mim e os que estavam por perto. Então, assim, a gente às vezes vê coisas desse tamanho ficar enorme, muito maior do que elas são. E a gente começa a travar guerras com coisas que a gente está iludido, não existe. A gente está vendo coisas muitas vezes onde não tem. Não que não existam fatos mesmo, mas aquele fato, a gente começa a colocar um monte de coisa em cima dele. E aí a gente começa a se endurecer, para assim, nossa, eu preciso ter muita força para ir contra aquilo. E contra aquilo que a gente vê dentro da gente mesmo. E muitas vezes não é isso, né? A gente complica, aí que vem o que eu falei, né? A gente complica mais do que realmente é. E nesse complicar, muitas vezes, é por não saber lidar. Os medos fazem a gente complicar, muitas vezes, até para adiar resolver alguma coisa, até para adiar acolher alguma coisa que precisa ser acolhida. E porque muitas vezes aquilo que eu vou acolher naquele momento de mim ou do outro é a única coisa. É uma ilusão que eu preciso quebrar e é uma ilusão que me sustenta, que sustenta a minha identidade. Então, se é uma ilusão que sustenta a minha identidade, pode ser que eu não consiga ainda olhar para ela ou desfazer dessa ilusão. Porque se eu acredito que eu sou isso que eu estou iludida, eu morro para mim se eu destruir isso, né? Ou se eu desconstruir, não destruir isso. Então, às vezes a gente não consegue encarar uma coisa porque é uma ilusão que a gente ainda precisa dela para se sustentar. Até foi por esse caminho aqui, nesse sentido. Então, o que acontece com esse feminino? Esse feminino, ele ajuda a gente a sustentar, mas não essas ilusões que precisam ser ruídas, mas a nossa própria identidade. E aí, associando ao próprio objetivo desse canal aqui, de se escutar, eu vou pegar essa frase aqui dela, que o feminino ensina a ouvir o que ainda não encontrou coragem para ser dito. Então, assim, o que ainda não encontrou coragem para ser dito, que a gente sabe que está ali, o feminino, ele consegue ir chegando aos poucos, acolhendo ali, se eu acessar o feminino em mim, se eu permitir que o feminino em mim flua, se eu não ficar escondendo essa potência feminina em mim. Eu estou falando dos homens também, tá? Vou enfatizar aqui novamente, estou falando do feminino nos homens também. O feminino, ele está ali para acolher, ele gera, ele gesta, ele nutre,
E ele está ali para ele que acolhe tudo isso. Então, muitas vezes o que não consegue ainda ser dito, as dores que eu ainda não consigo alcançar, é o feminino que vai me ajudar a alcançar. E eu preciso alcançar essas dores, sim, porque normalmente as dores são as dores que me movimentam. O que ainda não foi dito é o que me movimenta de forma inconsciente para eu materializar as coisas no externo, para eu poder dizer em algum momento, para eu poder ver em algum momento, para eu poder ouvir em algum momento, né? A carta dessa semana justamente foi sobre reclamar. Eu vou colocar o link aqui para vocês verem a carta dos vídeos dessa semana, que mais uma vez tem uma sincronicidade com essa leitura aqui, né? De forma intuitiva. E é justamente eu falo sobre isso, né? O acolhimento dessa dor, o acolhimento, e isso tem a ver com a polaridade feminina, né? A masculina vai vir, sim, para ajudar a sustentar isso, né? A agir com relação a isso também. Mas é a feminina que acolhe. E as duas juntas, né? Feminina e masculina, quando a gente consegue integrar, aí a gente é inteiro. Aí a gente consegue lidar com tudo. Percebam que não é resolver problemas, é lidar com tudo. Como é. E aí sim, se torna simples. Até o esforço, até o desafio que a gente acha às vezes que é difícil, ele também se torna um pouco mais simples, mais leve talvez, vamos usar essa outra palavra aqui. Bom, e é isso por hoje, essa leitura, que essa leitura desperte mais ainda uma necessidade aí em cada um, ressoe essa necessidade de se conectar com a polaridade feminina em si mesmo, para que possa também ser integrada a masculina, para que todos nós possamos ser inteiros, na potência inteira, única que somos. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que também precisa ouvir um pouco mais sobre essa polaridade feminina e essa integração com o masculino. Lembre-se de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as próximas notificações. E deixe nos comentários o que ressoou com você dessa leitura de hoje. E lembre-se, a sua voz sabe o caminho para acessar esse feminino. Então confie mais nela e se escute. Até um próximo vídeo.